Mas Deus disse, assim que botar o pé, e eles botaram o pé. E Deus, na hora que eles botaram o pé, cortou as águas. Muitas vezes, essa transição da verdade do lado de cá, para se transpor para o lado de cá, não será instantânea. Mas eu e você precisamos escolher onde é que vamos atentar os olhos. Ou nós vamos fixar os olhos, ou nós vamos botar atenção. Se Deus falou que ia cortar, cortou. Isso eu não estou vendo. Não sou guiado por aquilo que vejo, visto que andamos por fé e não por vista. Se Ele falou, está falado. Ele faz do jeito que quiser. Eu só preciso acreditar no que Ele falou, mais do que eu acredito no testemunho da vista dos olhos. Então, isso também não significa que quando eu e você escolhemos agir em fé, que tudo seja instantâneo. Essa experiência, ela durou uma semana. E eu creio que ela tinha muito a ver com a natureza do tempo da viagem e com o prazo de vencimento do meu cartão. Mas muitas vezes eu e você vamos vislumbrar outra realidade, vamos decidir crer nela, e nem sempre essa transposição de uma verdade sobre a outra é tão rápido. Você vai ver gente na Bíblia, como o próprio Abraão, que é mencionado, agindo dessa forma, que levou anos até ver o cumprimento da promessa. Na verdade, eu acho interessante que em Josué, no capítulo 3, Deus dá uma orientação para quando eles vão atravessar o Jordão. Deus começa a anunciar a Josué o milagre que faria. E Deus diz em Josué capítulo 3, verso 8, Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. No verso 13, Deus diz, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão, o resto vai embora. Deus diz, assim que botar a planta, eu fico imaginando a ansiedade dos sacerdotes que estão indo à frente. Temerosos não apenas pela sua vida, a Bíblia diz que era a época da cheia, o Jordão transbordava pelas ribanceiras, mas eles estão carregando o objeto mais importante que a nação tem, que representa a presença de Deus. Mas Deus disse, assim que botar o pé, e eles botaram o pé, e Deus, na hora que eles botaram o pé, cortou as águas. Mas sabe qual é o problema? Deus não cortou as águas na frente deles. Quando você lê o texto bíblico, a Bíblia diz que Deus cortou as águas na cidade de Adã, aproximadamente 30 quilômetros acima do lugar onde ele estava. Foi lá que as águas se amontoaram. Ou seja, Deus cumpriu o que Ele disse na hora, só que eles não viram. Eles botaram o pé. Deus disse que ia cortar, mas a água ainda está aqui correndo. Nós não vimos nenhuma divisão. Mas à medida que esperavam, a água foi baixando até que secasse. Muitas vezes, essa transição da verdade do lado de cá, para se transpor para o lado de cá, não será instantânea. Mas eu e você precisamos escolher onde é que vamos atentar os olhos. Ou nós vamos fixar os olhos, ou nós vamos botar atenção. Se Deus falou que ia cortar, cortou. Isso eu não estou vendo. Não sou guiado por aquilo que vejo, visto que andamos por fé e não por vista. Se Ele falou, está falado. Ele faz do jeito que quiser. Eu só preciso acreditar no que Ele falou, mais do que eu acredito no testemunho da vista dos olhos. Vamos mudar de exemplo bíblico. 1 Reis, capítulo 17, Elias está vivendo de sustento sobrenatural. Corvos trazem pão e carne pela manhã e também ao fim da tarde. Aí Deus fala para Elias assim, levanta-te, vá a Sarepta de Sidom, porque já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Já ordenei para mim, na conjugação passada, Deus está dizendo, está tudo combinado, ela inclusive está sabendo. Quando o Elias chega lá, a mulher não está sabendo de nada. Porque eu já ordenei, Deus está dizendo, eu dei a voz de comando, a realidade do reino espiritual já está pronta. Mas a mulher não sabe, o problema dela está desinformada, aqui está pronta. Já ordenei que ela sustente. Tanto que quando Elias encontra e vê que a mulher, além de não saber, não tem condições de sustentá-lo, o que ele entende? Então Deus primeiro vai fazer um milagre para ela, para depois o milagre dela transbordar para mim. Porque quem aprende a se mover por esse nível de realidade e não se dobra diante daquilo que os olhos naturais enxergam, usa os olhos de fé, consegue viver o sobrenatural. E eu e você vamos ter que lidar com circunstâncias assim o tempo todo.
Mas Deus disse que ia fazer e não fez. Não, eu ainda não estou vendo o que Ele está fazendo. Mas se Ele falou que vai fazer, Ele está fazendo e ponto final. É uma escolha. Então Paulo está dizendo que a única forma de não desanimar diante das circunstâncias é não ser governado por elas. É ser governado por aquilo que Deus fala. Pastor, e quando não tem um versículo bíblico? Bom, não tem um versículo bíblico dizendo quando que eu tenho que fazer uma viagem missionária para a Índia. Em momentos como esse, que eu e você precisamos de uma palavra específica do Espírito Santo. E é por isso que todo crente precisa desenvolver um relacionamento que envolva a sensibilidade, a orientação do Espírito Santo. Porque se você não tem isso, se você não ouve Ele, você não tem material, não tem matéria-prima para a sua fé, que é convicção no que Deus diz. Mas muitas vezes não é que Deus não quer falar, é você que não ouve. Ou tem promessas que Ele já falou, está tudo na Escritura. Mas eu e você não gastamos tempo para conhecer, para acessar e para alimentar o nosso coração. Nós não vamos ter a convicção que poderíamos ter se fôssemos crentes que estão gastando tempo com a palavra de Deus. Então é lógico que tudo começa com ter um bom depósito da palavra, um relacionamento de sensibilidade a Deus. Mas, na hora que eu e você acessarmos a palavra, nós vamos ter que fazer uma escolha. Com qual realidade eu fico? Em qual delas eu vou andar? Muitas vezes, eu e você estamos deixando de viver intervenções e manifestações maiores da parte de Deus. Não é porque Deus não quer agir. Assim como uma geração inteira ficou fora da terra prometida, não porque Deus não quisesse, Ele prometeu, Ele sinalizou, Ele falou tudo o que queria, mas eles simplesmente não creram. Agora, repito, a gente não fica escolhendo, né, o tipo de coisa que vai acreditar só porque decidiu. Nós precisamos nos apoiar em algo que Deus fala. Quando Ele fala, Ele está dizendo, eu estou te revelando, eu estou abrindo os seus olhos, como aconteceu com o moço de Eliseu, para que você veja a outra realidade. E a partir do momento que Ele mostra, aí sim dá para ter olhos de fé. Olhos de fé não imaginam as circunstâncias que a gente quer ver. Olhos de fé enxergam o que Deus já revelou que é verdadeiro. Quem está entendendo, diga amém.